Olá! A Câmara de Campinas realizou 6 audiências públicas para discutir o Plano Diretor Estratégico, que agora passará por votação. O último encontro teve como tema Desenvolvimento Econômico, Rural e Social. A proposta já recebeu mais de 30 emendas. Elas que são mudanças no texto original que podem acrescentar, suprimir ou alterar artigos do projeto. E para conversar sobre esse tema, o Questão de Ordem recebe hoje o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Vinícius Gratti, do PSB, também o vereador Pedro Tourinho, do PT, e o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar inicialmente desse último encontro, mais de 4 horas de audiência pública. Vereador, que balanço o senhor faz desse encontro? Bem, Mirna, eu quero também cumprimentar aqui a você, o Rossini, o vereador Rossini e o vereador Pedro Tourinho. Nós tivemos um balanço positivo a respeito dessa sexta e última audiência pública. Aliás, queria também cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Rafa Zembaldi, que teve essa iniciativa, de propor 6 audiências públicas para que nós pudéssemos discutir entre as principais comissões permanentes da casa, distribuindo aí os diversos temas a questão do plano diretor da nossa cidade. Então, nós tivemos essa sexta e última audiência pública no último sábado, em que nós pudemos, através da Comissão de Finanças e Orçamento, discutir o desenvolvimento urbano e rural que se dará em decorrência da aprovação do plano diretor apresentado pelo prefeito municipal. Tá certo, então, e aqui na Câmara, o vereador Pedro Tourinho também realizou debates a respeito deste tema, inclusive tem emendas ao projeto. Vereador, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses encontros, dos objetivos desses encontros e quais são essas emendas que foram aí fruto desse trabalho junto à população. Bem, boa tarde, então, Mirna, boa tarde ao meu colega Rossini, meu colega Gratti. É um prazer poder participar dessa discussão aqui tão importante. O plano diretor, para nós, é uma das peças legislativas mais importantes que passa por uma Câmara de Vereadores, porque ele vai dar diretrizes para 10 anos de desenvolvimento na nossa cidade. Nós somos uma cidade que, como a maior parte das cidades brasileiras, cresceu sem planejamento efetivo, sem um ordenamento adequado, sem que a cidade fosse pensada para promover o bem-estar das pessoas. Isso é uma marca da cidade de Campinas, por isso a gente vê que a gente tem distorções muito profundas na estrutura urbana da cidade, povoamentos muito distantes do centro, com pouca infraestrutura, com dificuldade na área de mobilidade urbana, uma cidade que ocupa uma ampla margem do seu território, com baixa densidade populacional em quase toda essa ocupação. São basicamente princípios opostos a tudo que se propõe e se enxerga hoje, do ponto de vista de um desenvolvimento urbano sustentável, justo socialmente, Então, nessa discussão do plano diretor, nós realizamos vários debates aqui na casa. O último se deu há aproximadamente 15 dias e foi justamente um debate com o Fórum pelo Plano Diretor Participativo de Campinas, que é um fórum que se constituiu no ano de 2013 e desde então vem fazendo uma discussão consistente a respeito de como melhor construir esse plano diretor. Essas propostas, basicamente, eu diria que são 3 as principais questões que nós apresentamos a serem debatidas aqui no plano diretor e na forma de emendas. A primeira é a perspectiva da preservação da zona rural de Campinas. Campinas hoje já ocupa aproximadamente 47%, 48% do seu território com zona urbana. No entanto, a gente tem nesse projeto de plano diretor que vai ser votado aqui na casa, o Instituto da Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. O que é a Macrozona de Desenvolvimento Ordenado? É uma macrozona que ela vai pegar toda a zona rural da cidade e ela torna discricionário, mediante estudos, evidentemente, e um decreto da prefeitura, a possibilidade de uma utilização de uma determinada área que hoje é caracterizada como zona rural, com características que podem vir a ser características urbanas. É evidente que nós não estamos aqui dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas isso pode acontecer e conforme a gente tem debatido algumas vezes, o fato de poder acontecer frequentemente significa que acaba acontecendo, porque os governos mudam, os interesses mudam, os grupos se apropriam dos projetos legislativos. Então a gente propõe a substituição desse projeto de macrozona de desenvolvimento sustentável pela macrozona de desenvolvimento rural,
que seria justamente uma macrozona que abrangeria a zona rural e tem como objetivo o desenvolvimento rural. A ideia nossa é que a gente tenha, então, incisos na lei do plano diretor que tratem do desenvolvimento adequado da infraestrutura rural, né, que os moradores e produtores rurais possam ter acesso à infraestrutura pública necessária para a permanência nas localidades. Tem a ideia que também está prevista dentro das possibilidades do plano diretor da criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, da recomposição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e principalmente a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E a gente às vezes não tem a dimensão disso, Mirna, mas Campinas tem um forte potencial rural e a gente subutiliza esse potencial, né? A zona rural da cidade, ela é uma zona devastada hoje, eu diria, do ponto de vista da sua capacidade produtiva. Eu tive com vários produtores rurais da cidade, rodei, mas tudo quanto é lugar das zonas rurais de Joaquim Egídio, de Souzas, uma série de áreas da nossa área lá do Gargantilha e, lamentavelmente, a gente não tem um plano de fato para permitir o desenvolvimento rural dessas áreas, né? Outra questão que a gente considera muito importante é incentivar a construção da habitação de interesse social nesse plano diretor. Campinas tem um plano, que é o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. É um marco, um plano modelo que foi construído entregue no ano de 2011. Eu acho que o vereador Rossini conhece esse plano muito bem, já conversei com ele sobre isso, né? E esse plano é um importante produto que ajuda a dar diretrizes para a gente sanar o imenso déficit habitacional que a cidade tem e ele, de certa forma, ele é sistematicamente ignorado. Então, a gente propõe para o plano diretor de Campinas a incorporação das diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, né? A ideia é que a gente possa, então, pensar na cidade também no sentido da promoção de justiça na área da habitação. Por fim, uma outra emenda mais pontual é permitir aí a preservação do patrimônio histórico de Campinas, porque essa proposta de plano diretor permite a construção de grandes empreendimentos junto de patrimônios históricos da cidade, como Estação Guanabara, Irmãos Penteado, Curtume Cantúzio, né, remanescentes da Fazenda Santa Genebra. Então, a gente propõe que esses espaços sejam objeto de uma ação de preservação um pouco mais consistente por parte do poder público e estabelecemos isso na nossa emenda no plano diretor. Tá certo. Então, e agora a gente vai conversar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, mesmo porque todos esses temas, inclusive, é uma premissa que foi enviada pelo Executivo dizendo, na sua justificativa, que habitação, mobilidade, RMC e uma série de outros temas, tudo tem a ver com o meio ambiente nessa proposta. É isso mesmo, vereador Rossini? Seja bem-vindo. Sem dúvida. Cumprimentar também o vereador Vinícius Gratti, vereador Pedro Torim, você, aqueles que assistem aqui à TV Câmara. Eu acho que dois aspectos eu queria falar nesse processo e o plano diretor, né? Esse plano diretor, ele é fruto de muita discussão, muito debate, e o início da discussão da elaboração do plano diretor se deu lá ainda em 2013, no governo anterior. Eu participei de alguns eventos que foram promovidos pela Secretaria de Planejamento, na época o secretário Ulisses Semeghini, onde ele trouxe alguns urbanistas renomados do Brasil para apresentar algumas teses ou conceitos de desenvolvimento urbano mais moderno, né, que estão sendo utilizados em várias partes do mundo, que serviu até de base para a gente repensar Campinas num modelo diferente do que trouxe a cidade até hoje, no momento que era um modelo segregacionista. Você tinha a zona industrial, a zona operária, a zona comercial, e esse modelo se mostrou totalmente inadequado porque traz sérios problemas para o trânsito, para o meio ambiente, para a mobilidade das pessoas, enfim. Então, alguns conceitos novos que estão sendo trazidos para esse plano, como a cidade mista, né, ou que você vai procurar levar para perto de onde as pessoas moram, serviços, pequenos comércios, atividades de baixo impacto, que isso facilita, dá dinamismo diferenciado para os bairros e permite geração de trabalho e renda e até levar as necessidades básicas do cidadão para perto da sua casa. Isso é um conceito interessante. O conceito do DOTS, né, desenvolvimento orientado pelo transporte, ou seja, os principais eixos de transporte serem indutores do desenvolvimento também, né? Inclusive o conceito do estudo de impacto de vizinhança, que deve orientar todos os empreendimentos novos
além dos impactos ambientais, que você possa considerar na aprovação dos empreendimentos a análise dos impactos que isso vai ocasionar para a vizinhança. Impactos que vão desde a utilização do sistema viário, da infraestrutura urbana, a questão de geração de resíduo e até de produção de ruído, por exemplo. Então, eu acho que isso dá elementos para a gente começar a policiar e orientar melhor o desenvolvimento do futuro. Esses aspectos que o vereador Torinho traz, em grande medida, na minha opinião, eles já estão contemplados no plano diretor, né? Existe um capítulo, e no sábado foi falado muito dele, que trata especificamente do desenvolvimento rural, né? Tentando manter a vocação rural, mas dá condição de você permitir algumas vocações da zona rural para que as propriedades possam ser autossustentáveis sem necessidade de ter que ceder à pressão imobiliária, né? Como isso, vereador? Por exemplo, usar para pousadas, hotel, explorar o turismo rural, permitir a presença de algumas indústrias. Por exemplo, foi citado uma propriedade que produz jabuticaba e a pessoa quer criar geleia, fazer suco, licor de jabuticaba, e ela não pode fazer naquele momento, não é uma coisa grande, mas próximo de onde produz você ter uma pequena indústria, vamos falar assim. O que seria uma espécie de incentivo fiscal para isso? Ou não? Não, primeiro é permitir que ela possa fazer, tá certo? Ela instalar uma pequena indústria junto à sua propriedade para colocar valor agregado naquele produto que ela vende. E isso hoje seria impossível porque ali aquela área é zona rural e não pode se ter essa indústria, Exatamente, é um exemplo. Esse é um avanço, isso que o vereador Rossini coloca, de fato é um avanço. Olha, e os instrumentos de preservação da área ambiental, das nascentes, estimular as propriedades a manterem intactas elas também estão sendo colocadas quando você pega o capítulo do meio ambiente. Então, existe uma preocupação de preservação da zona rural e, obviamente, permitindo que ela possa ser autofinanciada. Às vezes não adianta você proibir, por exemplo, porque o que acontece? A proibição de hoje levou muitas áreas que estavam no perímetro a ser ocupadas, utilizadas de forma totalmente indevida e consolida o fato, o problema está causado. Eu acho que o princípio do plano diretor é criar mecanismos que você tenha controle, o governo tenha controle, a população tenha controle de como é que vai se dar esse desenvolvimento. Eu acho que esse cuidado com os instrumentos apresentados no plano, eles estão pensados, né? Obviamente, como eu disse na Comissão de Meio Ambiente, o plano diretor de desenvolvimento estratégico, ele não se esgota em si mesmo. Ele vai precisar depois de leis complementares até para você criar esses instrumentos de desenvolvimento, inclusive para estimular o uso das áreas e dos vazios urbanos existentes hoje. Até para que a população entenda, a gente está falando aí de um plano diretor e o vereador Torinho mencionou que, inclusive, muitas vezes cada governo tem um pensamento, a gente pode mudar o governo com outras estratégias. Quando se faz um plano diretor no município, independente da sigla partidária, o governo ele é obrigado a seguir aquela diretriz do plano diretor? Ele é obrigado a seguir a diretriz do plano diretor, embora ele possa rever o plano diretor caso ele queira. Isso não Independente dos 10 anos. Independente dos 10 anos, o plano pode ser modificado com modificações na legislação, só que isso, evidentemente, não é uma coisa que acontece de forma tranquila, né? Porque Sim. O plano diretor é um objeto de muito debate. Então, o governo tem que ter muita clareza do que ele está querendo para poder propor uma mudança no plano diretor. Não é coisa simples, não. Né? Em tese, fica por conta do que está escrito ali. É por isso que essa peça é tão importante. Sim, agora, vereador Vinícius, quando a gente fala nessa questão das finanças da cidade, a gente sabe que, inclusive, tem a questão da planta. De que forma essa mudança das macrozonas, elas podem vir a ajudar nesse quesito de que tipo de imposto você cobra ou não em determinada região da cidade? Isso vai ser bom ou não para a cidade? Vai ser bom, Mira. O Rossini colocou muito bem aqui essa questão da mudança de conceitos, né? Ao invés de você separar a cidade por parcelas de vocação diária, você tem uma situação mais mista. Por quê? Eu vejo isso como muito positivo, né? Dentro de um bairro, você precisa ter lá uma farmácia, uma padaria, para que a pessoa também não tenha que se deslocar, utilizar veículo, etc. Então,
Eu acho que nessa questão em que o plano irá permitir o uso misto das áreas, especialmente das áreas residenciais, só aí você tem um impacto na economia. Mas aí vai ter que mudar a planta genérica da cidade também. Sim, consequentemente... A lei de uso e ocupação do solo. A lei de uso, exatamente, a lei de uso e ocupação que tem que ser debatida a partir de 60 dias depois do plano diretor, em tese, ela vai ter que ser debatida, a gente aprovando agora. Não enviada à Câmara, no início dos debates. Na verdade, ela já está sendo debatida já faz mais de 2 anos. Sim. Né? Em vários momentos ela foi discutida junto, o Ministério Público participou dessa discussão, questionou alguns pontos do que estava sendo debatido. Né? O plano diretor, desculpa eu ter interrompido o Vinícius, fica à vontade. Ele, no sentido do uso e ocupação do solo, de fato, ele deixa uma série de questões em aberto que a LUS, que é o nome que é dado para a Lei de Uso e Ocupação do Solo, vai de alguma maneira sanar. Tem uma questão que eu acho que é muito importante que o vereador Rossini falou, que é o seguinte: a nossa zona urbana, na cidade de Campinas, eu falei, ela ocupa ali alguma coisa na casa de acho que 46%, 47% do território do município. Mas 27% desse território urbano hoje é o que a gente chama de vazio urbano. Então vejam que coisa contraditória. Nós temos uma área urbana grande e 27% dela está vazia. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a gente acaba tendo reservas, que são reservas financeiras, né, de grupos de terra que fica ali parada, sem uso social. Muita gente acabando tendo que ir construir as suas moradias, às vezes em situação irregular, em situação precária, distante dos centros onde vai ter isso que o Vinícius colocou, onde vai ter um comércio, uma infraestrutura para gerar emprego e renda, um emprego industrial. Né? Em grande parte, isso de alguma forma, esses vazios contribuem para essa situação. Então, eu acho ainda que a gente está pecando um pouco nesse sentido de ter uma pressão maior sobre esses vazios urbanos para que eles ganhem efetivamente uma função social. Tá, quando o senhor fala, inclusive, dessa emenda que trata aí dessa preocupação com a área rural, de que forma o senhor acredita que Campinas tem, então, que tratar a sua área rural, que, apesar das pessoas acharem que não, é a maior parte da cidade? É a maior parte da cidade. Qual que é a minha preocupação quanto a isso? O que o vereador Rossini também já apontou. Existe uma pressão especulativa nessas áreas. Essas áreas são áreas que elas frequentemente são desenvolvidas para um fim que é um fim, do ponto de vista ambiental, muito danoso, que é a construção dos condomínios de alto padrão, que ocupam territórios grandes, têm uma alta taxa de impermeabilização de solo, desbastam muito território verde, provocam uma importante cicatriz urbana, né, e ambiental. E essa tradição da construção dos condomínios, ela é uma tradição muito forte no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. E a nossa preocupação é que uma margem para que isso aconteça possa estar um pouco aberta no horizonte dessa proposta, dessa macrozona de desenvolvimento rural ordenado, né? Desenvolvimento ordenado, que, no nosso entender, vai trazer prejuízo. Eu acho que o mais importante para a gente desenvolver a nossa zona rural para valer é isso que o vereador Rossini colocou. Pensar em condições para dar sustentabilidade aos empreendimentos. Fortalecer o turismo rural, evidentemente isso tem que acontecer, tem um imenso potencial. Preservar melhor os nossos mananciais, nascentes e rios, para que eles também possam ser objeto de turismo rural, Sim. de turismo, né? Turismo de aventura, inclusive. Né? Promover a possibilidade de agregação de valor ao produto que é produzido na zona rural. Né? Então, existe um plano que desenvolva essa zona rural de forma integrada, que garanta, inclusive, viário, infraestrutura Sim. básica, luz, inclusive, que não é atribuição do município, mas né, uma série de elementos de infraestrutura que, incrível possa parecer, não tão presentes na nossa cidade, uma das cidades mais ricas do país, mais desenvolvidas. Né? A nossa zona rural, Mirna, quando você vai andar pelo interior ali da zona rural de Joaquim Egídio, de Souza, você vê propriedades que hoje estão abandonadas por conta da impossibilidade econômica dos proprietários da terra de desenvolver aquela região por causa de limitações dessa ordem. É uma coisa que corta o coração da gente. A gente fala bastante da região de Souza e Joaquim Egídio, que é a mais conhecida, mas, por exemplo, eu mesma fiz uma reportagem ali na região rural do aeroporto de Viracopos. Inclusive, agora você tem que dar a volta por trás do aeroporto para acessar essa região. Na região do Campo Grande. E lá é uma preocupação muito que eles acham que eles estão ali, digamos que isolados da cidade. Agora, assim, o plano diretor, ele prevê intervenções nessa linha de Sim. estimular o uso rural, e uso rural necessariamente não é só plantar e criar gado, galinha, alguma coisa, né? Você tem outros usos que podem ser
de natureza rural, preservando aquilo que está lá. Agora, assim, uma coisa importante que esse plano traz. Dentro dos instrumentos de desenvolvimento urbano, por exemplo, para esses vazios urbanos, o plano está colocando o seguinte: hoje eles têm um potencial construtivo já estabelecido. Se ele não fizer opção em 3 anos para dar uma finalidade para aqueles vazios urbanos, ele perde direito a aproveitar esse potencial e depois, se ele quiser, ele vai ter que pagar o outorga para poder usar. Se o cara Isso, área rural, uma área... Não, perímetro urbano. Vazio urbano. Aquilo que eu mencionei. É o seguinte, são instrumentos criados para fazer com que essas áreas que estão aí servindo de especulação imobiliária e muitas vezes causando problema para a cidade, porque elas estão entre o centro e o bairro que está na periferia. O município já teve que correr atrás para levar infraestrutura, né? Essa área, de certa forma, se beneficiou. Agora, se dentro do prazo colocado no plano diretor, esses donos dessas áreas não derem uma função social para aquelas áreas, além de IPTU progressivo que vai passar a ter, que é o instrumento, eles vão perder esse potencial construtivo hoje, depois volta tudo para um. E amanhã, se eles quiserem empreender, eles vão ter que pagar uma outorga onerosa. Para traduzir isso que o Rossini falou, o volta tudo para um é o seguinte: tem um potencial que você pode construir. O terreno tem 1.000 metros, em tese você pode construir 1.000 metros no terreno, deixando uma área X para ficar permeável, né, ao solo. Então você pode construir 1.000 metros verticalmente. Em andares, por exemplo. Né? E aí algumas delas têm potencial para muito mais do que isso. 1,5, 2. 1,5, 2, né? E existe um instrumento, que é um instrumento do urbanismo aí no Brasil e no mundo, que é a outorga onerosa, que é você pagar a mais para poder construir a mais. O que o Rossini está falando é que num primeiro momento isso não vai ser necessário durante 3 anos, mas se eles não aproveitarem isso, esse valor que eles teriam um bônus ali de poder construir mais naquele terreno sem pagar, vai ser perdido e eles vão ter que pagar o que certamente vai ser muito contestado pelos empreendedores e proprietários. Eu tenho certeza que vai ter uma forte pressão, isso é uma das minhas preocupações, né, para que esse instrumento progressista da legislação não vigore. A gente sempre vê os empreendedores dizendo que isso é um absurdo, fala que isso é coisa de comunista, não sei o quê, não fala isso? Recentemente, inclusive, já que vocês estão falando um pouquinho dessa parte de empreendimentos, o Sinduscom diz que está, digamos que, otimista em relação à aprovação do plano diretor e também a recente aprovação da Câmara dos empreendimentos sociais para investimentos aqui em Campinas na área da habitação. Vocês acreditam que nesse quesito a cidade ela tende a... é a hora de crescer ou não? Eu acho que a cidade ela teve um avanço com uma legislação que foi aprovada recentemente aqui, que teve emendas feitas em parceria com a oposição, coisa rara nessa casa, em que, né, o governo tem uma maioria tão grande, mas a gente conseguiu propor algumas emendas que estabeleceram um percentual mínimo para que os empreendimentos destinem para onde existe o maior déficit habitacional na cidade. Porque a gente acha que tem déficit... a faixa 1. Faixa 1. O que é a faixa 1? É para famílias que têm até R$ 1.800 de renda. 95% do déficit de habitação da cidade de Campinas se concentra nessa faixa. E as pessoas às vezes não sabem. Só 14% dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade foram para essa faixa. 95% do déficit está lá, mas só 14%. Por quê? Porque são empreendimentos que são menos rentáveis. Então, muitas vezes a gente vê empreendimentos acontecendo e não tem nenhum metro quadrado destinado para a faixa 1. E a gente teve esse avanço, né, que eu acho que foi uma vitória. Eu estou otimista no sentido da utilização desse o capítulo recurso da habitação fala dos empreendimentos de interesse social. Mas na audiência pública de sábado, que foi muito bem coordenada pelo Vinícius, né, compreendendo da Comissão de Finanças e Orçamento, talvez ele pudesse até complementar, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele falou do que o plano diretor está trazendo no sentido de atrair esses investimentos. E uma das coisas que foi muito discutida foi que o plano, inclusive uma emenda que nós sugerimos na hora lá, o Vinícius até já anotou e está colocando, é efetivamente colocar desburocratização como uma meta a ser perseguida pelo município, não é? Facilitar dentro dos parâmetros, mas que os empreendimentos possam ser analisados mais rapidamente, não é? Exatamente, Rossini. Inclusive, queria até trazer aqui um pouco de mérito ao secretário de Urbanismo e Planejamento, né, o Santoro, que foi o coordenador do plano diretor que vai ser votado agora pela Casa, né?
justamente nesse sentido, né? A preocupação da administração em trazer a desburocratização, né? O secretário de Desenvolvimento, que é vereador também, né? Vereador André Von Zubin, colocou muito bem isso lá. Então, nesse sentido é que nós acreditamos que esse plano, para os próximos 10 anos, Mirna, vai trazer ganhos para o município. Eu estava dizendo até agora há pouco, né, essa questão da preocupação entre a área urbana e a área rural, né? Eu queria também só fazer mais uma colocação em relação a isso, né? A preocupação maior quando se fala em desenvolvimento urbano ou rural é a questão do meio ambiente. E o secretário deixou muito claro isso em todos os debates, especialmente também na audiência que foi feita sob a presidência do vereador Rossini, né, que preside a Comissão de Meio Ambiente, é que o meio ambiente ele será preocupação tanto na área urbana quanto na área rural, mesmo que haja um avanço do perímetro urbano através de um desenvolvimento ordenado, uma macrozona, desenvolvimento ordenado, como lembrou bem o vereador Pedro Torinho, mas a preocupação em relação ao meio ambiente, ela se dá nos dois níveis, né, por esse plano diretor, tanto na questão rural como também urbana, né, porque dá a impressão que falar em rural é sinônimo de meio ambiente, mas não é. O perímetro urbano também tem que ter essa preocupação em relação à questão ambiental. E na questão econômica, né, nós estava colocando isso para você, Mirna, nós vamos ter com o uso misto, né, que vai ser colocado na cidade, o secretário de Urbanismo, Santoro, já se comprometeu, assim que nós aprovarmos o plano diretor, colocar em seguida a lei de uso e ocupação do solo. Hoje nós temos aí os bairros estrangulados nessa questão do zoneamento, né? Mas o item em que a preocupação deve se dar é na questão da incomodidade. Então, por exemplo, não faz sentido mais você hoje proibir gráfica dentro de bairros, porque antigamente você tinha lá, a gráfica fazia barulho, a gráfica emitia cheiro, né? Poluía, né? Resíduos. Hoje não, hoje é tudo com alta tecnologia. Então, qual o sentido de se proibir gráfica, né, dentro dos bairros? Então, a incomodidade é que tem que ser vista, questão poluição sonora, né, poluição do ar, entre outras coisas. Então, nesse sentido é que eu acredito muito nesse plano diretor, diferente do meu colega Pedro Torinho, porque eu acredito que assim como nós fizemos, a Câmara fez há 10 anos atrás, quando na época o secretário Márcio Barbado conduzia as discussões do plano diretor, na época eu era vereador, em 2005 votei o plano diretor atual, né? Eu acredito também que esse plano diretor para os próximos 10 anos também trará aí os benefícios que a cidade tanto necessita. Só vale dizer que o plano diretor passado, né, vereador, foi um retumbante fracasso. Sim. Né? Lamentavelmente, acho que é um exemplo que a gente deve até usar como um exemplo negativo, porque o plano diretor ele foi aprovado, ele tinha elementos que avançavam alguns aspectos do desenvolvimento da cidade, tinha uma previsão do desenvolvimento de planos para cada macrozona, e a gente passou 10 anos e pouquíssimas macrozonas foram de fato regulamentadas. Exatamente, eram só as 9 duas. Macrozonas. Na verdade eram mais, eram 11 macrozonas. 11 ou 12 macrozonas. Sim. E só 2 tiveram os seus planos aprovados. Eu estava aqui no dia da aprovação do plano da macrozona 5, né, um debate muito ruim, um debate que não deixou nenhuma consequência positiva para a cidade, e essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. O novo plano diretor, inclusive, essa questão dessas macrozonas que já foram aprovadas caem por terra e serão criadas novas macrozonas, é isso? Na verdade, assim, aquilo que já existe do ponto de vista da estrutura tá criado, né? Ele diminui, porque as macrozonas hoje elas pegaram outro sentido. Correto. Né? Você pega macrozona de relevância ambiental. Então, em 1/3 do território, que corresponde basicamente à APA e outras áreas de proteção ambiental, elas estão praticamente intocáveis, né? Inclusive, assim, o que vai regular o desenvolvimento dessas macrozonas, dessa macrozona de relevância ambiental, não é nem esse plano diretor, é o plano de manejo. Que vem na sequência. Que vem na sequência, né? Agora, um outro aspecto que eu considero importante, só para aproveitar a audiência pública de sábado, você pega o capítulo do desenvolvimento social e econômico. E ele coloca na base do desenvolvimento
Assim, você pega a seção da educação, da saúde, da cultura, esporte e lazer, da segurança, que na minha concepção significa assim, trazer o lado humano, né, como preocupação também no desenvolvimento da cidade, é humanizar o processo de desenvolvimento. Né? Então, pelo menos, vou dar um exemplo, a gente fez a discussão e a gente acabou até incorporando como emendas. Vereador, eu vou só cortá-lo um minutinho, que o vereador Pedro Tourinho gentilmente veio até o nosso programa hoje, mas tem um outro compromisso. Eu sei que o senhor precisa ir embora, mas antes eu queria só uma resposta básica. De modo geral, o senhor falou das emendas, mas qual é o posicionamento do partido em relação ao plano diretor? A gente considera as nossas emendas imprescindíveis para ter o nosso apoio no plano diretor, né? A gente representa aí uma série de grupos, movimentos que têm uma visão um bocado crítica desses pontos que a gente apresentou. Vamos tentar dialogar com os vereadores a respeito delas, entendo-as aprovadas, é claro, a gente vai estar a favor do projeto. E não havendo, a gente vai ter mais dificuldade para aprovar. Vereador, eu agradeço a sua participação. O Questão de Ordem continua no próximo bloco, a gente volta já, não saia daí. De volta com Questão de Ordem e agora contamos com os vereadores Luiz Carlos Rossini e Vinícius Gratti, presidentes de 2 comissões aqui da casa. O vereador Pedro Tourinho teve um compromisso e a gente continua aqui discutindo o plano diretor estratégico. E no bloco anterior, justamente eu cortei, quando já falava da questão da função social do plano diretor estratégico. Pode continuar, vereador. Não, eu estou muito confiante no efeito que esse plano diretor vai trazer para o desenvolvimento da cidade, para a qualidade de vida e dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, porque ele não deixou de considerar aspectos que são fundamentais, aquilo que interessa às pessoas que aqui vivem. Então, o capítulo do desenvolvimento chama capítulo de desenvolvimento social e econômico. O social vem antes do econômico, então a preocupação é com as pessoas que estão aqui, é a humanização desse processo de desenvolvimento. Vou dar um exemplo de algumas emendas que aqui estão colocadas no capítulo da educação. Como uma diretriz, junto com o desenvolvimento da cidade, está a erradicação do analfabetismo e do analfabetismo funcional. Então, se a gente quer uma cidade desenvolvida, todas as pessoas têm que ter direito, oportunidade de acesso e poderem viver nessa sociedade da informação. Assim como priorizar a capacitação, a formação dos trabalhadores, principalmente da classe mais vulnerável, para que eles possam garantir uma empregabilidade, inclusive com cursos já voltados para aquilo que a cidade vai demandar no futuro. E a questão da segurança, por exemplo, que tem um capítulo que fala especificamente da segurança. Então, além do ordenamento do desenvolvimento urbano, do planejamento da cidade, da preservação do meio ambiente, o plano ele incorpora a preocupação em garantir que as pessoas que aqui vivem possam ter uma vida saudável, com segurança, né? Isso é importante. Então, isso mostra a preocupação do governo em preparar uma cidade, não só para os aspectos comerciais, econômicos e transporte, mas assim, a gente também pensar naquilo que é importante para o cidadão. Certo, vereador Vinícius, o senhor que inclusive presidiu esse debate de mais de 4 horas, e a gente sabe que antes dessas 6 audiências que aconteceram aqui na Câmara Municipal, o governo discutiu com as comunidades através de audiências descentralizadas. O senhor acha que Campinas está pronta, então, para abraçar esse plano diretor e passar a executá-lo a partir do momento que outras leis complementares a essa ideia inicial sejam aprovadas aqui na casa? Com certeza, Mirna. Inclusive, hoje nós tivemos em reunião com algumas das principais comissões permanentes dessa casa. Aproveitamos também para analisar algumas emendas. O senhor que é da Constileg também, que é a Comissão de Legalidade da casa, né? Com certeza, né? Da Comissão de Legalidade e Constituição. E nós absorvemos, né, várias ideias que foram provenientes das audiências públicas, do CNDU e das próprias comissões reunidas que buscaram, junto com o Executivo, propor emendas ao projeto do plano diretor. Inclusive, eu queria até fazer uma menção aqui, o vereador Rossini lembrou bem
da questão da segurança pública, né? Eu tenho um projeto de lei que é concomitante, que está sendo discutido pela Casa com o plano diretor, mas que busca também trazer uma contribuição, que é buscar áreas pertinentes relativas à instalação de empresas de transporte e guarda de valores, né? Que, como nós sabemos, os bancos terceirizaram o transporte e a guarda de valores, né? do dinheiro, e para essas empresas. Hoje em Campinas nós temos praticamente 4 principais empresas e 2 delas já sofreram mega assalto. Uma no bairro do São Bernardo, que é o bairro inclusive que eu moro, em que nós tivemos lá um mega assalto na Protege, né? Que por 1h30, vários disparos de metralhadoras de grande calibre, né? Bombas para que pudesse ali derrubar os obstáculos, parede, portão, para o dinheiro que estava ali guardado na empresa. Então é importante que nós também façamos essa discussão, né? Mas essa proposta, ela é um outro projeto ou é uma emenda? É um outro projeto que eu tenho trazido para discutir em conjunto com o plano diretor, né? Nós entendemos que não seria o caso de emenda, mas sim de projeto de lei, mas que nós estamos sim aproveitando a discussão do plano diretor para poder trazer essa discussão. Eu tenho ouvido pessoas, né, representantes das diversas áreas que compõem a questão das empresas de valores, né, de guarda e transporte de valores. Nós sabemos que é algo um pouco mais complexo, porque exige grandes investimentos, né, para a construção de locais das empresas, mas nós estamos buscando alternativas, como, por exemplo, condomínio de empresas dentro ali da área do CEATEC, tecnologia, ou mesmo da área do distrito industrial, para que a gente possa ter aí um ambiente onde haja menos população, né, vivendo ali no entorno dessas empresas, para que a gente possa evitar situações como essas que ocorreram, especialmente essa na questão da Protege. Vereador Rossini, o senhor também apresentou alguma emenda? Sim. Na verdade, fruto do debate, já na Comissão de Meio Ambiente e outras audiências públicas que a gente fez, foram discutidas e hoje as emendas elas foram assinadas pelos presidentes de comissões, né? Muito do que o vereador Pedro Torinho colocou aqui, elas já estão sendo incorporadas no plano diretor através de emendas. Por exemplo, o conceito da atividade, que até já foi objeto de debate, que prioriza a agricultura familiar, né, e a agroecologia. Então, isso já foi Isso está no capítulo do meio ambiente ou é uma emenda? Ele aparece no capítulo do meio ambiente, aparece no desenvolvimento rural como emendas, né? Tá. E também no desenvolvimento econômico e social. Ou seja, conceitos de agroecologia foram trazidos para dentro do plano, porque ele remete a um conjunto de práticas e procedimentos, né, que visa adequar a produção agrícola, né, no campo, incorporando essa preocupação com a preservação do meio ambiente, respeito à curva de nível, não usar agrotóxico, preservar a área verde. Então, isso que ele diz, da proposta que ele fez, já está sendo incorporado através de emendas, né? A emenda da desburocratização, como meta a ser perseguida, da erradicação do analfabetismo, a possibilidade de também, nos empreendimentos, você priorizar aquilo que é chamado, alguns chamam de agrovila, né? Mas seriam as comunidades que se desenvolvem junto com a agricultura e também já incorporando coisas. Eles estão na zona rural, mas infraestrutura urbana, né? Ele precisa ter uma agrovila, significa ele ter uma escola, ele ter um centro de saúde, ele ter alguma unidade de benefício, um comércio local. Então, dar autonomia também para essas comunidades, que muitas estão na zona rural. Então, essas emendas já foram incorporadas, estão sendo consideradas no plano. O que as audiências públicas, elas foram uma oportunidade rica, né, de ouvir a população e, eventualmente, alguma coisa que ainda não estava sendo considerado ou estava mal colocado, fazer o ajuste. A população encaminhou mais de
350, se não me engano, sugestões pela internet, foram encaminhadas para todos os vereadores, para as comissões. Muitas se repetiam, mas muitas delas também foram consideradas e incorporadas em forma de emenda. Então, eu não tenho dúvida que o que vai ser votado, né, o projeto final, que foi fruto de muito debate e discussão na cidade inteira, dezenas de reuniões, e mais as audiências públicas com a sugestão através de emendas trazidas, eu acho que vai contemplar a grande maioria, né, das solicitações da população. Mas tem uma outra coisa, vocês estão fazendo as emendas, mas existe depois a questão dessas emendas serem vetadas ou não. Existe aí uma conversa com o governo de que essas emendas não sejam vetadas, vereador Gratti? Eu acho que a discussão está sendo feita de forma democrática. Muitas das emendas o próprio líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, tem assinado. Essas que o Rossini bem lembrou também, foram assinadas pelos presidentes das 6 principais comissões permanentes dessa casa. Então, eu tenho certeza de que, com a participação da liderança de governo, dos vereadores que compõem o parlamento, eu acredito que essas emendas serão aprovadas e depois sancionadas pelo prefeito. Eu não acredito que as emendas que nós aprovarmos aqui na casa sejam depois vetadas, a não ser por uma questão técnica ou outra, e aí é o departamento jurídico da prefeitura que vai dizer, mas eu acredito que a esmagadora maioria das emendas que nós aprovarmos aqui serão sim sancionadas pelo prefeito municipal. E a votação do plano diretor você acompanha aqui na TV Câmara Campinas durante as reuniões ordinárias, através do facebook.com/Câmara Campinas ou facebook.com/TV Câmara Campinas e ainda pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. E você, hoje é o último programa a respeito do plano diretor e você pode mandar sugestões sobre outros temas que gostaria que fossem discutidos pelos parlamentares aqui no Questão de Ordem, através do WhatsApp. É o nosso novo meio de comunicação com o telespectador. O nosso número é o 19, o DDD de Campinas, 99811-0260. 99811-0260. Lembrando aí que a gente tem reuniões ordinárias até o dia 13 de dezembro, é isso mesmo, Exatamente. Né? E essa expectativa tanto de votação, a gente já vai ter passado da votação da legalidade, mas o mérito. Como vocês analisam essa questão do mérito do plano diretor? Olha, todas as manifestações, inclusive na audiência pública de sábado, né? Eu não vou falar na totalidade, mas 99% das manifestações do público foram favoráveis ao plano diretor. As entidades, né, que participam desse processo, que se envolveram, participaram, sugeriram, todas elas estão manifestando também apoio ao plano. E eu estou convencido de que esse plano é o melhor do que a gente podia elaborar nesse momento. Foi feito com muita seriedade, a participação, o envolvimento dos vereadores com muita responsabilidade. E do ponto de vista de meio ambiente, esse plano, em relação ao plano atual, né, de 2006, ele apresenta um capítulo de meio ambiente muito mais robusto, com muito mais diretrizes, incorporando todos os trabalhos que a cidade já desenvolveu, os planos do verde, de saneamento, recursos hídricos. Então, estão colocados no plano todas as diretrizes e garantias para que a gente caminhe rumo a uma cidade sustentável, né? O desenvolvimento de Campinas, preservando o meio ambiente, garantindo qualidade de vida e promovendo a justiça social, porque a sustentabilidade é isso também. É você pensar que as pessoas que vivam aqui tenham acesso, né, a todos esses recursos que a cidade oferece, seja de lazer, de esporte, de educação, de saúde. Apesar que esse desenvolvimento, vereador Vinícius, ele começa com o plano diretor, porque tem muito trabalho para 2018, quando a gente fala da lei de uso e ocupação do solo, do plano de manejo, porque a gente vota o plano diretor, logo depois vem o recesso e os trabalhos da Câmara voltam efetivamente em fevereiro. É o momento, então, que se começa a esses outros projetos que dão sequência aí ao plano diretor.
Com certeza, Mirna. Projetos que vêm do Executivo, né? Porque sim, por lei sim. não pode ser de iniciativa da Câmara. Sim. Vale lembrar que o plano diretor, né, outras leis que tem que partir do Executivo, lei de diretrizes orçamentárias, né, a lei de orçamento, agora as leis que virão, especialmente a de uso e ocupação do solo, são leis que buscam aí cumprir aí as normatizações federais também, como o Estatuto das Cidades, a Constituição Federal. Então, a Câmara de Campinas hoje ela tem aí uma responsabilidade em escrever o futuro da nossa cidade imediato. Já estamos praticamente em 2018, precisamos, com muito trabalho, sair dessa crise que trouxe diversas mazelas aí à nossa cidade, ao Brasil inteiro, nesse ano de 2017. E para os próximos, pelo menos 10 anos, acredito que esse plano diretor irá fazer aí, nos próximos 10, 20, 30 anos, mudanças importantes para melhor no nosso município. Inclusive, eu queria até, o Rossini lembrou que o plano diretor ele não só trata da questão rural urbana, meio ambiente, transporte, mobilidade, mas também lembrou a questão da segurança, educação. Eu queria trazer também mais um dado, Rossini, que foi a criação aí das zonas de relevância cultural, né? Então, o plano diretor se preocupa também com a questão da cultura. Pontos das cidades vão também ali ter a sua zona especial de cultura, né? O que seria isso? Já áreas determinadas para a promoção da cultura? Exatamente, menina. Áreas que já têm uma vocação cultural, elas terão aí uma proteção especial do plano diretor para que elas tenham aí um desenvolvimento também na área da cultura. Seriam aqueles pontos de encontro de cultura, é isso? Pontos, né, que já tem ali um trabalho de cultura desenvolvido por iniciativa da própria comunidade, que terão aí a sua lembrança aí no plano diretor. Criar, assim, estímulos para você, vamos dar um exemplo, algumas zonas, as ZPECs, né, Zona Especial de Proteção à Cultura. Barão Geraldo, né, você tem, independente da Unicamp, você tem lá o Casarão de Barão Geraldo, você tem a Fazenda Roseira, né, e a zona central aqui com... Né, Estação Cultura. Estação Cultura e tal. Então, permitir que nessas zonas você tenha empreendimentos voltados à promoção da cultura. E nesse contexto, como fica o centro da cidade, que ainda é uma preocupação em relação ao desenvolvimento do centro? Existe dentro das zonas de desenvolvimento que estão priorizadas, ordenados, tem a zona central. Então, o centro ele está agora dentro do plano diretor, né, preparado para receber todas as ações, investimento, empreendimentos que visam a sua revitalização e pensar no centro dentro da atualidade, né? O centro de 50 anos atrás era de Campinas. O centro é hoje, né? Como é que você garante que o centro ele possa ser local de moradia para aqueles ainda que queiram, né, que tenha um comércio ativo e que você possa, inclusive à noite, dar vida para esse centro, potencializando a gastronomia, por exemplo, e as atividades de cultura. Então, as grandes cidades do mundo, as zonas centrais são a zona onde você recebe o turismo, onde as pessoas vêm para ver um cinema, um teatro, assistir um show, participar de um movimento gastronômico, né? Então, além de geração de emprego durante o dia, né? Então, eu acho que isso, quando você pega no plano diretor, o centro ele está lá colocado com diretrizes importantes para a gente ter um centro revitalizado. Tá certo. Então, a gente aqui vai acompanhar toda essa votação. E você lembrando que quem participou e mandou suas sugestões, a gente agradece, a TV Câmara agradece, a TV Câmara acompanha a votação desse projeto e de outros aqui. Eu agradeço a participação dos vereadores. E você que não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o nosso canal no youtube.com/TV Câmara Campinas e acompanhar não apenas este debate, mas quanto tantos outros aqui que a gente faz. Até um próximo programa.